Paz e luz, meus amigos, vamos continuar falando sobre a história e a Bíblia, os acontecimentos históricos e a Bíblia. Olha, comentamos que muitas guerras, homicídios, né, foram necessárias para que Israel sobrevivesse em meio a essas feras históricas, a esses brutões trogloditas da história, que faziam da espada a sua principal linguagem política. Então você vai encontrar, como estudioso da história, estudioso da Bíblia, como teólogo, você vai encontrar pessoas que vão querer acusar Deus de muitas coisas, de muitos genocídio, e eles vão usar muitas artimanhas de oratória para tentar acusar Deus acerca desses problemas que houveram no passado. Porém, você já tem que ter a sua opinião bem formada. Qual é a opinião? Esses povos que Israel destruiu e que teve a ajuda de Deus em muitas partes, esses povos contavam, né, com o fator violência para destruir as pessoas que viviam ao seu redor. Então Israel tinha que agir energicamente para se proteger desses homens da história. Por exemplo, os filisteus atacavam Israel e causavam fome no povo de Israel, destruindo a sua colheita. Então Deus levantou Gideão, e Gideão, com 300 homens, conseguiu vencer 120 mil homens de várias nacionalidades. E Deus esteve presente junto com Gideão. Como é que Deus esteve presente e junto com Gideão para fazer uma guerra e matar 120 mil homens? Porque esses 120 mil homens queriam esmagar Israel. E Deus estava na política de Israel. O anjo do Senhor estava na política de Israel. Deus precisava de Israel para manter o padrão até o Messias chegar. E esses povos tão violentos, tão cruéis, se Israel não reagisse, Israel seria esmagada por esses povos, como, por exemplo, citamos os filisteus. Um outro exemplo foi o de Sodoma e Gomorra. A pessoa pergunta: meu Deus, por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Os cabras eram homossexuais. Mas os cabras não tinham direito de ser homossexuais? Sim, tinha. Só que os sodomitas excederam a este direito, entre aspas, vamos dizer assim, porque eles começaram a praticar uma política que obrigava todas as pessoas que passavam por meio do seu território a pagar um imposto. E você sabe qual era o imposto que os sodomitas exigiam do povo que passava em suas terras? Sexo. Com isso, os sodomitas difundiam a sua cultura homossexual por todo o mundo. Vejam vocês. O cara ia passando na terra de Sodoma e Gomorra. Aí o cara: peraí, o imposto. Aí o cara: tudo bem, não, deixa com a gente, que eu vou pagar agora. Oxe, eu pago, eu tenho dinheiro. Não, não é dinheiro não. E como é? Então, Sodoma obrigava as pessoas a serem homossexuais. Os reis sodomitas começaram a difundir a guerra contra outros povos, inclusive Abraão, a tomar os bens de outras pessoas, como Ló e tudo mais. Então eles estavam pedindo para morrer, além do grande pecado que eles tinham, que não era só o homossexualismo, mas um desvaneio muito grande, né? Trouxe sobre eles destruição. Então foi necessário que Sodoma fosse destruída, porque Sodoma estava ultrapassando os direitos das demais pessoas. Vejam que coisa interessante. Então a Bíblia mostra muitas cenas de destruição necessária, porque povos super violentos faziam da espada a sua política principal. A Bíblia mostra muitas cenas e também visões de homem da antiguidade e não a de Deus. Erros que eles disseram que foi Deus e não foi. Mas irmão, não diga isso. A Bíblia contém erros.
Sim, a Bíblia contém histórias que supostamente foi Deus que mandou, sem Deus ter mandado. Um desses casos foi do rei que, em plena guerra, prometeu a Deus que, se Deus fosse com ele e ele vencesse a guerra, ele mataria a primeira pessoa que encontrasse quando voltasse da guerra. E ele teve vitória nessa guerra e voltou para sua casa, esperando que alguma escrava, algum servo viesse o encontrar. Não veio nenhum deles. Quem foi que veio? A filha dele. Então ele teve que cumprir a promessa a Deus que ele fez. Mas Deus apoiou essa ideia dele? Não. Era uma ideia louca, absurda e particular deste rei. Então, veja que existe na Bíblia muitas coisas que atribuíram a Deus, sem Deus, todavia, ter falado, ter mandado. Depois essa filha foi sacrificada para Deus. Isso era um costume pagão, mas foi um rei de Israel que fez esse ato tão cruel. O passado é cheio de conflitos, confusões, traumas, passagens dolorosas, temas que lidam com muitas dores. Mas isso mostra que nós somos uma raça, somos seres em constantes conflitos. E esses conflitos vão desde uma simples discussão, uma simples ação judiciária ou uma guerra. Na época era guerra. Tudo era motivo de guerra. Tudo era motivo de mortes. Encontramos na história milhares de homens morrendo apenas por causa de uma mulher, de uma traição de uma mulher para o rei, né? Então, vejam vocês, você tem que compreender a história vivenciando a época da história e não você vendo do ponto de vista atual. O passado é cheio de conflitos porque o homem é um ser conflitante e cheio de conflitos. Saber que o homem antigo e medieval, já puxando para a Idade Média, tinha práticas horríveis, mesmo segurando a Bíblia ou a lei, que era a Bíblia antiga, execuções, guerras, escravaturas, senzalas eram praticadas por essa sociedade, mesmo acreditando em Deus. Olha só, a população da época era uma população de dura cerviz, como Jesus falou, que Moisés permitiu que vocês dessem carta de divórcio porque vocês têm um coração duro. Jesus falou isso e Moisés permitiu. Então muitas guerras, muitas confusões que encontramos na história é porque o homem é durão. E este homem demorou muito tempo para amolecer o seu coração, deixar aquele coração de pedra para um coração de carne. Deus subsiste em meio a essa muitíssima confusão, a estes conflitos terríveis que abateram muitos homens, mataram muita gente. E não adianta os ateus ou pessoas que não acreditam em Deus vir acusar, vir falar mal e vir procurar pretextos para acusar Deus, porque muitas coisas que aconteceram foi devido à própria situação da época. Ou você acha que Israel ia ficar chupando o dedo e os inimigos acabando com a sua população? Eu aposto que se fosse com uma pessoa, qualquer um com você ia reagir até violentamente. Imagina um ladrão invadindo a tua casa para matar você, para estuprar tua mulher, tuas filhas, teu filho, para roubar o que você tem. Isso é legítima defesa. E foi isso que aconteceu muitas vezes, não todas, com o povo de Israel. Legítima defesa de um inimigo cruel, duro, um inimigo de coração de aço.
então Deus teria que agir energicamente com esse inimigo. Deus subsiste em meio a este muitíssimo conflito de guerra, povos horríveis, gentes maliciosas, ambiciosas. A história é feita pelos homens. E os homens, eles estão em um estado caído e a sua natureza não está perfeita. E por isso há muitas guerras, muitos ódios, porque o homem é cheio disso. O homem é cheio de ódio, cheio de guerra. Vamos continuar?